Caminha e chegarás. Não dês guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem, e a tentação se afastará. Na medida das tuas possibilidades, auxilia a quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Olá, amigos queridos do Centro Espírita Júlio de Abreu. É com muita alegria que nós estamos começando aqui com vocês para fazer um diálogo. Nós conversamos a respeito de um sentimento que assim às vezes nos acometem, uma emoção importante para a gente analisar e para a gente ver se nós temos condições de controlar e quem sabe um dia superar. Mas antes de começarmos a nossa conversa, como vocês fazem, como todos nós fazemos nas nossas casas espíritas, vamos começar com uma oração. Aí onde vocês estiverem, fechando os olhinhos, pensando no nosso Senhor Jesus Cristo, relaxando as nossas tensões, sintonizando com os amigos tão queridos da espiritualidade, com Jesus, o nosso Mestre Maior. Vamos dizendo a Ele: Mestre querido, com certeza o Senhor tem acolhido todas as nossas necessidades no decorrer de todas as nossas existências, como um grande tutor, um grande irmão. O Senhor nos acolhe e nos abençoa. E nesse instante, então, que vamos estudar uma emoção importante de nossas almas, nós queremos rogar ao Teu coração. Ampara, Senhor, para que cada um de nós possamos refletir, entender melhor e receber do Teu coração as forças necessárias à superação de todas as dificuldades interiores que trazemos dentro de nós. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. É sempre bom começar com a oração, não é? A prece é esse momento, esse relacionamento maravilhoso que nós fazemos com o Pai, muitas vezes até nos referindo a Jesus, mas necessariamente buscando a presença do Pai. A gente vai aqui falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre a raiva. E aí, eu faço uma afirmação no tema: raiva. Um pecado capital passível de controle e superação. E aí eu começo falando dessa questão do pecado capital. Vamos lá lembrar, né? São Tomás de Aquino, ele trouxe essa ideia, essa concepção de pecados capitais. Ele até enumera 7 pecados capitais, né? Vamos lembrar, para quem já estudou um pouquinho de filosofia, da filosofia tomista, ele fala sobre os pecados capitais ou vícios capitais. Ele usa esses dois termos, ou pecados capitais ou vícios capitais. E ele fala lá, né, que a essência, né, desses desequilíbrios nossos, né, essa essência pode ser dividida em 7 comportamentos, 7 sentimentos que nós trazemos muito, às vezes, presentes dentro de nós. Então ele fala da gula, da avareza, da luxúria, da inveja, da preguiça, do orgulho e da ira, que hoje nós chamamos de raiva, mas a gente entende a ira como raiva. E aí a gente fica pensando assim, no decorrer de nossas existências, nós temos assim essa necessidade de expressar o que tem dentro de nós.
um dia nós conseguiremos fazer com que todos esses 7 pecados capitais, eles se transformem em qualidades, não é? Como qualidades da nossa alma, como por exemplo a temperança, a generosidade, a honradez, o domínio próprio, a coragem, a humildade, a paciência, que a gente poderia chamar de antíteses dos 7 pecados capitais. Mas a gente sabe que por enquanto, na nossa condição de evolução, a maioria de nós ainda temos muitos desses pecados capitais. E certamente muitos de nós, a começar de mim mesma, a gente precisa aprender a dominar para um dia superar esse que é um dos pecados capitais, dos comportamentos, né, das emoções profundas que mais afetam cada um de nós. E se a gente parar para pensar, esse momento em que a humanidade e o planeta está atravessando é um momento de grande transformação, mas ao mesmo tempo, não é? Se a gente observar os nossos comportamentos e o que está acontecendo ainda no planeta, tem muito ainda desse sentimento, dessa emoção, dessa explosão chamada raiva. E aí, a grande proposta do Mestre Jesus para esse planeta, para que ele se transforme num planeta de regeneração, nesse devir histórico aí nos próximos séculos, é que a gente possa transformar as nossas emoções negativas em emoções, em qualidades positivas. Essa é a grande meta divina para todos nós. E agora sim, o que está acontecendo, essa pandemia, essa situação toda que a gente está atravessando aí, é um pequeno chacoalhão para que a gente possa fazer uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade, que é ampliação da nossa consciência, para melhor percepção da realidade, para que a gente possa realmente estar de olho na realidade, sintonizados com este aqui, agora que nós vivemos. Porque muitos de nós nos projetamos para o futuro, são as ansiedades, muitos de nós nos prendemos ao passado, que são as depressões, nas suas diversas nuances, não é? Tanto nas suas diversas intensidades, não é? Vamos pensar assim num degrau, onde cada um de nós, muitas vezes nós vamos atingindo degraus cada vez mais profundos de ansiedade ou de depressão. Aí vem uma situação como essa que estamos vivendo, para quê? Para que a gente justamente possa pensar, nossa, parece que está na hora de eu parar, refletir a respeito de mim mesmo e das pessoas que convivem mais diretamente comigo. E aí a gente vai analisar um pouco dessa questão da raiva. E aí eu começo falando dos frutos da raiva. Vamos lá, tá? Então a raiva é uma manifestação de um sentimento mais profundo, que às vezes é muito intenso e às vezes é um pouco mais superficial, que é o ódio. E aí existem uma série de ramificações, vamos pensar, não é? De repente do ódio muitas vezes nasce a crueldade, não é? E a crueldade ela gera aquela explosão muitas vezes de cólera e ela vai, né, criando para cada um de nós inimizades e depois dentro de nós arrependimento. E aí também essa questão da raiva ela gera muitas vezes intolerância, porque a raiva, a intolerância é uma filha dileta, não é? Da raiva. E ela muitas vezes ela aparece, ela se expressa como autoritarismo, ou às vezes se expressa como insegurança, não é? Muitas vezes quando nós estamos com raiva, a gente age com aquela insegurança. Agora um dos frutos mais tristes é realmente a agressividade. A raiva ela explode muitas vezes com uma agressividade muito grande, né? Pessoas existem que cometem crimes por causa das explosões de raiva. E aí a raiva também ela gera um sentimento doloroso que somatiza em forma de câncer. É o não perdão. Aquele sentimento de raiva ele vai culminando, ele vai ruminando, ele vai crescendo dentro de cada um de nós e aí ele vira o quê? Ele vira um sentimento de paralisação. Muitas vezes a criatura ela para naquele sentimento de raiva e ela paralisa, ela não evolui, ela não cresce, ela não melhora, ela fica ali cristalizada naquele sentimento de raiva, tá? E muitas vezes essa raiva incontida ela aparece no ser humano em forma de
compulsão. Então são diversas as compulsões. É a compulsão à bebida, a compulsão às drogas, a compulsão à compra compulsiva, a compulsão ao sexo, a compulsão a comer desesperadamente, compulsivamente, destruindo aquele organismo físico, não é? O nosso corpo físico, que é um templo da nossa alma, tá? E uma coisa muito incrível que a raiva também ocasiona em cada um de nós é o sentimento de vingança. Quando a pessoa ela cristaliza, quando ela para nesse sentimento de raiva, que ela vai crescendo, aquela coisa muito grande, ela muitas vezes ela parte para a vingança. Difícil. Mas a raiva também tem uma outra face, é a face da autocrueldade. Então, a raiva, quando ela expressa para fora, ela gera todas essas coisas que eu terminei de falar, todas essas ações, esses comportamentos, essas doenças da alma. Mas muitas vezes a raiva ela vai para um outro caminho, ela fica dentro. E aí a pessoa, de repente, quando ela percebe, ou ela não percebe, ela está agindo com muita crueldade e uma autocrueldade que gera quê? Gera muita culpa. A pessoa faz compulsivamente alguma coisa e de repente se autopune, se vitimiza, se desmancha naquele sentimento muito grande, e é quando a gente sabe que vai para um sentimento de depressão, gerando o quê? Gerando muitas vezes muito descontrole emocional, explodindo entre a agressividade, o choro incontido, a raiva assim de tudo e de todos e a raiva de si mesmo, que é a raiva mais difícil que um ser humano pode ter, é uma raiva de si mesmo. E aí, a gente analisando um pouquinho mais, a gente sabe, não é, que pensando nos primórdios da nossa evolução, nós sabemos que a raiva é algo que no começo da nossa evolução, quando nós estávamos ainda na tribo, ou até mesmo de forma mais ancestral, não é? Nós estávamos ainda na fase animal, a raiva era uma defesa. A raiva não deixa de ser, até hoje, para nós, em certo grau, né, uma defesa. Mas o que acontece? O Livro dos Espíritos tem quando ele fala das paixões, né, lá nas leis morais, então o Kardec pergunta, né, como é que acontece se as paixões elas são necessariamente negativas, sempre negativas. E aí o Espírito responde que não é? Que não necessariamente negativa, que é como um corcel. As paixões são como um corcel, quer dizer, um cavalo de corrida. Muito útil quando com as rédeas dominado por nós, mas bastante desesperador, bastante perigoso quando descontrolado. Então, vamos pensar assim na raiva também como um corcel. De repente, quando nós controlamos, a gente pode até fazer com que essa raiva se transforme em uma vontade muito grande de superar limitações, uma vontade muito grande de melhorar profissionalmente. Os vendedores, eles são muito... eles têm uma necessidade muito grande de pegar aquele sentimento de raiva, gera uma necessidade de bater metas, como eles falam, não é? Então, a gente precisa perceber que lá nos primórdios da nossa evolução, a raiva era algo importante em termos de uma defesa do nosso próprio organismo, porque quando o animal ele era acossado, quando ele era assim, ele se sentia ameaçado, ele agia assim com aquele sentimento, e nós também, até hoje, nós temos ainda aquela coisa da luta e da fuga. De repente, quando nós nos vimos ameaçados, nosso próprio organismo desencadeia os hormônios importantes, como por exemplo a adrenalina, batimentos cardíacos aceleram, né? Tem toda uma fuga de toda a corrente sanguínea para as extremidades, preparando a gente para correr ou para fugir, tá? Para fugir, aliás, ou para lutar. Então, essa reação de luta e fuga, ela é acionada pelo mecanismo de raiva. Então, a raiva necessariamente não é algo negativo ainda no processo de evolução que nós trazemos. Ela é uma emoção muito presente, não é? Se a gente parar para pensar,
ela hoje, a raiva, é uma emoção muito presente nessas fases como estamos vivendo hoje, uma fase de crise, não é? A raiva ela precisa ser compreendida, especialmente quando ela está dentro de nós. Para quê? Para que ela não seja expressada de forma violenta, provocando culpa, reparação, autopunição. Uma coisa também interessante para a gente observar é que a raiva é algo que não necessariamente ela é aprendida. Nós não aprendemos. Muitos de nós falamos assim, puxa vida, essa pessoa, ela aprendeu com o papai, ela aprendeu com a mamãe, esse jeito mais agressivo, esse jeito mais raivoso de se comportar. Não. A raiva é alguma coisa que nasce com a gente, é um sentimento inato, é uma emoção ancestral, arquetípica, inata. Então, ela tem aí uma marca dentro de nós, porque lá, terminei de falar, desde o nosso processo inicial de evolução, a raiva era uma explosão necessária, tá? Até mesmo um instinto necessário, que depois se transformou, hoje, não é? Nesse requinte que às vezes parte até para a crueldade. A raiva ela é algo, não é? Que ela não é aprendida, mas ela pode ser reforçada. Então vamos pensar, uma cultura pacífica, tá? Onde as pessoas renascem aqui no planeta e vão para uma determinada família, vão para uma determinada cultura mais pacifista, essa raiva ela tende a ser mais controlada. Não que ela não exploda nas crianças desde os primeiros dias de nascimento, não é? As mamães sabem muito bem quando de repente colocam na boca de um bebê de 3, 4 meses, né, um alimento que esse bebê não aceita, muitas vezes ele explode com raiva, né? Fica vermelhinho, zangado, cospe, olha para a cara da mamãe já com aquela expressão forte de raiva. Agora, quando de repente essa criança ela é educada de forma pacifista, ela aprender a lidar com a raiva, não reprimindo essa criança, mas chegando o papai e a mamãe, quem quer que esteja fazendo o papel, e falando, calma, não é? Já percebi, você não gostou dessa papinha, vamos lá? Tenta de novo, vamos lá. E a mamãe vai e canta e tenta a criança experimentar aquele novo sabor. Às vezes a criança vai se rendendo àquele afeto. A raiva é um sentimento que ele se desfaz, ele se dilui na presença do afeto. Da mesma forma que a escuridão, ela se desfaz com a presença da luz. Muitas vezes, não é? Nós não educamos as nossas crianças a entenderem que a raiva é um sentimento que ela pode manifestar, que é dela. Ela precisa dizer sim para a raiva, não é? De repente, quando a criança ela explode num comportamento raivoso, muitas vezes a mamãe vai com raiva e tenta reprimir, não é? Mãe, papai, às vezes até professores vão e gritam com a criança e xingam e falam daquele jeito. Só está reforçando um sentimento que precisa ser superado. Essa emoção, não é? Todas as emoções elas existem, né? É como formas energéticas intensas, não é? E quase impossíveis nesse estágio de evolução de controlar imediatamente. Mas na medida que a gente conhece, que a gente percebe, que a gente aceita essa emoção, ela tende a ser diminuída, esvaziada. Vamos pensar numa bola, né? Num balão, daqueles balões de aniversário, quando a criança de repente tem lá seus balões lá de aniversário. E aí pega aquele balão, ele já está um pouquinho mais murcho e acontece de aparecer um furinho. E aí vai murchando devagar, aquilo que era grande, que era, né? Às vezes, por uma criança pequenina, até assustador, aquele tamanho, vai murchando devagarzinho, porque vai esvaziando. Assim também as nossas emoções, especialmente a raiva. Ela pode ser esvaziada devagarzinho, com maior controle, a começar da autopercepção, tá? Então, muitas são as reações, né, que nós temos, né? Sentir raiva também, medo, né? Constrangimento ou simplesmente um incômodo faz com que a gente observe o que eu estou sentindo, como é que eu estou, tá? Pouquíssimos de nós ficaríamos indiferentes, né, a essa emoção maior que é a raiva. Então é uma emoção que ela é intensa, quase sempre ela explode
Difícil a gente ficar perto de uma pessoa quando ela está expressando raiva. E bastante difícil a gente ser compassiva, não ser uma pessoa com um pouco mais de evolução, de temperança, não é? Consegue acalmar aquela pessoa enraivecida. Mas é uma emoção que ela explode e fica muito evidente, não é? Até façam aí vocês uma experiência. Pede para alguém fotografar você, quando você estiver com raiva. Quando você estiver numa explosão de raiva, pede para alguém, sim, devagarzinho, te fotografar. Quer vencer essa raiva? Porque muitas vezes alguém chega para você, né, chega para nós e fala, nossa, meu Deus, tudo isso. A sua reação foi bastante desproporcional ao que aconteceu. E a gente fala que não, de jeito nenhum, imagina. E a gente justifica, aí não vai melhorar. Alcoólicos Anônimos tem uma expressão interessante, aquela Sociedade dos Anônimos, os Alcoólicos Anônimos, que eu acho fantástica. Eles falam o seguinte: justificou, negou. Negou, usou, recaiu. E é assim que funciona, não é? Todas as vezes que nós justificamos os nossos comportamentos negativos, a gente justifica, a gente está negando. Para quem? Para o outro? Olha, necessariamente não vai fazer diferença na vida do outro. Não vai fazer diferença se a gente tem ou não melhor autoconhecimento. Vai fazer diferença na vida de quem? Na nossa vida, tá? Então, justificou, negou. Negou, voltou a usar, quer dizer, voltou a se comportar da mesma forma. E a raiva de verdade é algo que precisa de atenção especial. Se a gente quiser terminar, né, especialmente as pessoas coléricas, vou dar uma receitinha. Difícil essa receitinha, Nancy, mas ela funciona, né? Muitas vezes quando a gente nega, a gente fala, não, eu não, imagina, você que é muito sensível, muito melindroso, você que de repente não tem muita noção do que está falando de mim. Faz o seguinte: se você tem uma pessoa que você ama, que sabe que te ama, fala assim para essa pessoa, olha, cada vez que eu tiver essa explosão de cólera, faz o seguinte, filma. Meu Deus, depois mostra para mim. Fica aí a dica, tá bom? E vamos lá. Então assim, gente, quando uma onda furiosa vai embora, sobram o quê? A vergonha, o mal-estar e as consequências. Quantas vezes objetos quebrados, relacionamentos desfeitos, acidentes até de trânsito. E uma sensação muito grande de quê? De culpa e arrependimento. Nossa, são dois sentimentos bastante destrutivos, mas que às vezes a pessoa precisa viver esse luto, né, por um tempo, porque ela não se dá conta do que ela fez, o estrago que ela fez com a sua explosão de raiva, não é? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma lição linda demais que fala sobre a lei do amor, querendo mostrar pra gente como é que a gente vai fazendo para digerir essa questão da raiva. Importante, vai lá, lê, não é? Para poder a gente entender. E é interessante que a gente vai aprendendo com o Evangelho a ciência do autodomínio. Porque muitas vezes essa raiva ela traz só perturbações para a gente. Por exemplo, não é? A primeira sensação ruim que a pessoa tem logo depois de uma explosão de raiva é o quê? Dor de estômago. Eu comi alguma coisa que não foi legal. Será? Não é? A segunda, né, coisa muito própria, muito presente, né? Existe uma interface entre o nosso corpo e e o nosso perispírito, não é? Então essa sensação de dor de estômago vai dar um desconforto aqui também, nas emoções, nessa região cardíaca, não é? Depois vem e começa uma dor de cabeça, enxaqueca. Muita produção de enxaqueca é fruto de raiva. Muitas pessoas enxaquecosas quase sempre são aquelas pessoas que colocam a raiva ou para dentro, engolem, né, ou explodem na cabeça de alguém e não assumem que de repente aquilo gerou uma culpa, não é? Porque existe uma interface entre a nossa emoção e a nossa alma, não é? Muito presente, a nossa alma gera essas emoções e depois, sabe assim, existe uma coisa circular, tá? E o que vai resolver mesmo é a gente partir para um sentimento de auto-perdão e de refazer, não é? O nosso comportamento. Vamos tentar de novo, mais uma vez, né?
Agora, quando a raiva ela é contida, ela vai se acumulando e se tornando cada vez mais poderosa. Também é muito perigoso. Então, aquela pessoa que de repente fala, tá bom, então eu não vou mais explodir de raiva. Mas ela não tem ainda um autocontrole, um autodomínio. Ela não para pensar, não é? O que está me incomodando? Ela não expressa em forma de diálogo, de conversa, ou mesmo de autodiálogo. Deixa eu sentar na frente de um espelho, ou mesmo deixa eu deitar ali a cabeça no travesseiro e pensar, nossa, Nancy, você exagerou. Foi desproporcional. Vamos parar para pensar como é que foi. E aí refaz todo o caminho, vamos lá de novo, vamos voltar e observar o que é que foi aconteceu, não é? E se te precisar, vai lá, volta lá e vamos conversar com a pessoa, não é? Faz um bem, tá? Porque quando ela é contida, ela só vai se acumulando de forma destrutiva no corpo da gente, né? Então, depois o que acontece? Tá lá, contida. Aí basta um tolo motivo para que a raiva seja novamente explodida, liberada, né? A pessoa que parecia tão controlada parece totalmente modificada com aquela cara, né? De onça, de hipopótamo raivoso, de leão, não é? Aquela coisa horrorosa ainda, ancestral, né? Parecendo que voltamos lá para a selva, não é? E a gente explode lá. Faz coisas inacreditáveis, uma pessoa sob efeito da raiva, não é? Algo insignificante, que parecia uma coisa pequenininha, de repente, essa pessoa vai e explode de uma forma descontrolada. O livro Alvorada Cristã, de Neio Lúcio, traz uma historinha ali, né? De um marido que chegou de manhã e foi lá, explodiu de raiva, simplesmente porque o copo de café com leite não estava do jeito que aquela criatura queria. Quantas vezes, por um motivo insignificante, a pessoa vai, explode com aquela raiva e depois gera um desconforto para a família toda, para todo aquele departamento onde a pessoa trabalha, estraga as relações numa noite de Natal, num aniversário, um churrasco em família, com aquela explosão de raiva, não é? E é muita judiação. Então não é para reprimir e também não dá para suprimir. De repente socar, pegar assim a raiva, pôr uma garrafa e vai socando, vai virar uma bomba, vai virar, não é? Então muitos tentam suprimir a raiva, né? Escondendo-a por trás de sorrisos complacentes, alimentando-se rapidamente, né? Jogando ou amassando objetos, ou mesmo tornando-se pessoas ríspidas, fechadas ou irônicas. Ironia, então, meu Deus, não é? Aquela pessoa mordaz, tudo que faz ela vem com uma ironia, vem com uma pitada de alfinete, uma picada de alfinete. Horrível isso, hein? Fica uma pessoa parecendo porco-espinho, ninguém pode abraçar, ninguém consegue chegar perto, porque é uma pessoa enraivecida, com a raiva suprimida, que tem sempre uma reclamação, uma coisa assim, só vê o lado negativo das coisas, das situações. Bem triste, uma pessoa que fica muito sozinha, não é? A raiva, ela tem raízes fincadas em quê? Gente, qual é a raiz da raiva? Necessidade de controlar, tá? Então, eu tenho a fantasia que eu posso controlar coisas, pessoas, situações, e aí quando eu não controlo, fico morrendo de raiva, tá? E o que mais gera raiva dentro de nós é o nosso sentimento de impotência frente à impossibilidade de controlar pessoas, situações e até nós mesmos. Então, assim, quantas vezes a gente tenta controlar e não consegue, se descontrola ou vê que a situação se descontrolou daquela fantasia que a gente tinha de controlar, e aí, vamos lá, as explosões de raiva acontecem, não é? Então, vamos lá, algumas dicas para a gente já ir partindo aí para um finalmente. Primeira coisa, pergunte a si mesmo, o que está acontecendo? O que eu estou querendo controlar? Tá? Aceita, né? Vamos aceitar, cada um de nós, que não cabe a nós controlar, tem coisa que não tem jeito de controlar. Que mais do que essa pandemia, gente? Quanto descontrole, hein? Ai, ai, né? A gente vê a situação, não, então vai voltar tudo amanhã. Ah, então vai voltar daqui uma semana. Mas... eu vou, não é? Então, assim, as coisas desse jeito que parece que o grande chefe deu aí um puxão, né? E falou, opa, vamos lá, aqui quem manda sou eu. Ótimo, não é?
excelente, porque por mais que a gente fale, ai, não somos nós que controlamos, não é? Deus está no comando do universo, Jesus no comando do planeta Terra. E aí, grande parte de nossa raiva é gerada por coisas sem importância, já falei, não é? Vamos avaliar essa questão toda, não é? De repente, o momento, o dia, as relações, né? Os sentimentos nossos, não é? Só o que a gente consegue controlar é o quê? O que a gente quiser controlar em nós mesmos. Na medida de um esforço muito grande, porque às vezes tem gente que não consegue controlar nem a própria língua. Tem gente que não controla os pés e vai para lugar que não queria ir. Tem gente que não consegue controlar as mãos, agride pessoas ou faz coisas com as mãos que não queria ter feito. Né? Se a gente conseguir controlar os 5 grandes, já vai estar de bom tamanho, hein? Controlar os 2 pés, os 2 braços e as mãos e a língua. Controlou essas 5 coisas, puxa, já está de ótimo tamanho. Tem pessoas que nem isso não conseguem. Imagina sentimentos, emoções e pensamentos. Não é? Mas vamos lá, calma. Respira, a gente vai conseguir, tá? Então, olha, canalize a raiva para algo positivo, como uma atividade produtiva, um exercício físico, um trabalho voluntário, a benefício de quem precisa, uma grande causa. Canaliza, pega a sua raiva e põe aí um dique, põe uma barreira nela, não é? E vai canalizando de forma que ela fique alguma coisa produtiva para a vida de pessoas. Nossa, você vai ver o quanto que você é capaz de produzir coisas lindas, não é? Nada de descontar, né, sobre pessoas, plantas, animais, objetos ou mesmo em tarefas que podem ficar impregnadas, né, com essa energia. Cada coisa que a gente faça, a gente possa fazer com carinho, com vontade de que aquilo fique uma coisa legal, para quem vai usufruir daquilo que a gente está fazendo, tá? E uma coisa importante também, não culpe ninguém pela raiva, né, que você está sentindo. A raiva sempre começa em você e vai terminar dentro de você, tá? O mundo exterior é o quê? Apenas uma desculpa, um estopim. Ai, mas toda vez que acontece isso eu fico assim. Ah, você fica assim porque você escolheu ficar. Sim, tá? Não tem nada de fora para dentro que vai me desequilibrar se eu não permitir. Então, uma coisa importante também, vamos lembrar a cada momento que nós estamos tomando decisões grandes e pequenas. Toda hora na nossa vida a gente toma decisão pequena, decisão grande, né? Cada decisão é baseada em quê? No sentimento que você traz como mote, como matriz, como centro da sua vida, tá? Então, as suas decisões podem estar sendo permeadas por amor, mas podem estar sendo permeadas por raiva ou medo. Então, a primeira coisa, comece a observar o que me leva a fazer as coisas, o que me dirige, tá? Procuremos ter por base o amor e nossas chances de acerto são maiores, né? Ponderação, temperança, né? Agora, outras causas e ganhos dessa coisa toda, né? As formas, pensamento, quer dizer, aquela nossa criação mental, os nossos pensamentos geram formas, pensamentos importantes que afetam a nossa vida cotidiana. Com isso, nós criamos nossa realidade. Esses pensamentos, eles se fixam. Se eles são negativos, eles vão ficar nos afetando, não é? Especialmente pensamentos de raiva, como se fossem entidades. É bom que a gente comece a observar o quanto a gente tem de raiva ou de amor dentro de nós. É bom que a gente comece a observar isso, não é? E se a gente fixa pensamentos positivos, de calma, o que a gente vai atrair? Calma, pensamentos positivos, pessoas que queiram nos ajudar. É importante que a gente observe isso, tá? E aí, gente, para finalizar, estejamos cientes de nossos pensamentos e emoções e eliminamos os desnecessários, os negativos e tanto quanto a gente possa, né? Tanto quanto a gente possa, a gente comece a cultivar sentimentos e emoções positivas dentro de nós, né? Vamos trabalhar dentro de nós para que a gente possa aprender a curar o planeta. O planeta está doente, porque nós estamos adoecidos. Então, é um momento importante isso todo que a gente está vivendo,
para que a gente possa assim cada vez mais estar sentindo dentro de nós a necessidade de luz, de compreensão, de melhoria de nós mesmos, tá bom? Que Deus assim nos ampare. E Jesus falou uma frase linda, ele fala: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que possamos cada um de nós entender que quanto mais a gente conhece o nosso coração, conhece-te a ti mesmo, quanto mais a gente aprende a lidar com as nossas emoções de forma positiva, primeiro dizendo sim, eu sou uma pessoa enraivecida, sim, eu sou uma pessoa colérica, e em seguida falando o que é que eu posso fazer para melhorar. Com certeza, com a ajuda da espiritualidade, rogando a Jesus que nos ampare, cada um de nós a gente vai superar. Ela é passível sim de autoconhecimento, a raiva e de autolibertação, tá bom? Deus ampare, muita paz para vocês. Um grande beijo.